Boa noite, doutor Michel. Boa noite, doutor Daniel Mesquita, rapaz, que satisfação Coisa boa falar com fala você. aqui, viu? O Muito prazer é bom, meu. rapaz. O prazer é meu lhe ver ao vivo aí, ainda que digitalmente. Coisa boa. Tava com saudade de Muito- você. Pois é, muita saudade também de você e sua família. Saudar aqui as pessoas que já estão nos seguindo, né? Que já estão aqui acompanhando, melhor dizendo, a nossa live. Agradecer a você por ter aceito o nosso convite, tá certo? Para fazer essa live aqui com a gente, Daniel. Eu vou chamar de Daniel, tirar mais as formalidades, deixar Melhor, melhor. deixar essas formalidades mais para as apresentações, né? Até esse momento a gente deixa as formalidades presentes. Depois a gente tira um pouquinho para a live ficar mais solta, né? Mais tranquila, menos formal. E aí, Daniel, eu agradeço, como eu disse, você ter aceito o meu convite para fazer essa live. Você foi a primeira pessoa assim que me veio na mente para estrear as lives aqui na minha página, tá certo? Que bom, agradeço a lembrança, agradeço a lembrança. É isso, rapaz. Você é a pessoa do meu coração. Eu sei, acima de tudo, da sua competência e de todo o conteúdo, de toda a bagagem que você pode passar para as pessoas que seguem aqui a minha página, tá certo? E essa página, Daniel, eu tive a ideia de criar porque você sabe que eu não estou mais no magistério. Quando eu ingressei na magistratura, né? Nós estamos na mesma turma no TJR, tomamos posse juntos, não é isso? No Exato. dia 15 de abril de 2016, tomamos posse juntos como juízes no TJRN. E aí eu não lecionei mais, eu não voltei, não tive mais interesse de voltar para a sala de aula, salvo um ou dois cursos que eu ainda ministrei na Escola Superior da Magistratura, e não tive mais contato com a sala de aula. Mas sabe, aquela vontade, como se faltasse alguma coisa, não tenho mais tempo para graduação, para presencial, aí eu resolvi muito pelo incentivo da minha esposa, né, da Ana Cláudia, de criar essa página onde eu posso interagir com meus ex-alunos, com os meus amigos, com os meus colegas, com os meus professores, ex-professores, com o público em geral, transmitir conteúdo, né, experiências. E aí a ideia da página foi essa, tá certo, Daniel? E compartilhar, né, Michel? Você é uma referência, né? Sempre foi uma referência, inclusive, na nossa turma, viu, pessoal? Michel, que foi o primeiro colocado do nosso concurso. Então, ele sempre foi uma referência e tem muito conhecimento aí para compartilhar com as pessoas que estão nesse mundo jurídico, nesse mundo de concursos. A gente sabe que o desafio é sempre grande, né, Michel? E às vezes a gente desiste ali no meio do caminho por alguma dificuldade, né? Então, de fato, é muito bom a sua iniciativa. Eu sou entusiasta desse tipo de iniciativa, porque eu sei o quanto um concurso público é capaz de mudar a vida de uma pessoa, né? A gente sabe que o concurso aí, ele transforma a vida da pessoa, a pessoa que se dedica, que se estuda. Então, meus parabéns aí pela iniciativa. Eu só tenho a dizer que é um prazer estar aqui nessa live inaugural e desejo muito sucesso para você. Tenho certeza que muitas pessoas terão que aprender aí lições valiosas nessa trajetória. Não só na trajetória do concurso, mas nas linhas profissionais, né? Então é um prazer. Beleza, Daniel. Muito obrigado pelas palavras. E aí, eu queria começar a tratar com você aqui do objetivo, vamos dizer assim, do mérito da live, né, do objeto principal da live, é a gente extrair de você toda a sua experiência e vivência em relação ao direito, né, ou seja, desde quando você graduou e a sua trajetória no direito. Você graduou em que ano, Daniel? Eu me formei, Michel, em 2009.2, segundo semestre de 2009, foi quando eu terminei. Me formei na Universidade Federal em Pernambuco, né? Fiz a graduação aí em Direito lá na Universidade Federal. Desde novo, eu sempre almejei o curso de Direito. Nunca me passou na cabeça fazer qualquer outro concurso que não fosse o Direito. E mais do que isso, na verdade, assim, desde novo, eu almejava a magistratura. Eu não sei como surgiu isso na minha vida. Meus pais são médicos, né? Você bem sabe, então, assim,
Na minha família não tinha pessoas da área jurídica, tinha um tio meu que era advogado, mas assim, eu não tinha vivência alguma com pessoas da área jurídica. E surgiu esse sonho, essa pretensão na minha adolescência, eu fui carregando aquilo ali para o vestibular, foi quando eu passei na Universidade Federal à noite, né, já tinha pretensão aí de fazer concurso público, então eu sabia que o concurso público era um modo, uma maneira que eu podia ganhar um dinheirinho, naquela época não tinha nenhuma opção, né? Então, eu disse, não, já que eu sei estudar, eu acho que eu vou atrás disso. Então, foi quando eu resolvi prestar o curso de Direito, foi na Universidade Federal, né? Certo. Bacana. E aí, Daniel, tu sempre teve como meta desde o comecinho a magistratura, os concursos públicos e a magistratura? Então, Michel, quando eu entrei na Faculdade de Direito, é, é, eu já pensava em fazer concurso público, né? Como eu disse a você, eu era novo, mas eu tinha aquela ambição de resolver a minha vida profissional. Então, eu já entrei no curso de Direito pretendendo estudar para algum tipo de concurso. E o primeiro concurso que eu prestei foi o concurso do IBGE, agente de pesquisa do IBGE. Então, eu estava no primeiro período da faculdade, quer dizer, não tinha nem entrado ainda, eu estava em vias de ingressar na faculdade de Direito, já fiz o concurso para o IBGE. Era agente de Sim. pesquisa, ganhava um pouco mais de um salário mínimo. Então, prestei logo esse concurso. E aí, ao longo da graduação, eu vislumbrava que queria fazer o concurso para a magistratura, mas não sabia muito bem como trilhar, né? Não tinha aquela. Então, eu comecei a trabalhar de manhã no IBGE e estudava à noite. Eu fazia esse estudo à noite. Então, nunca deixei de trabalhar. Eu trabalhei durante toda a minha graduação, enquanto eu estudei para concurso, eu trabalhei. Isso me fazia ter uma disciplina. Eu sabia que eu precisava de uma disciplina para conseguir estudar para os concursos, porque eu trabalhava, então eu precisava organizar. Então, nesse meio tempo, eu sempre pegava os intervalos ali para estudar. E o primeiro concurso, depois desse, efetivamente, da gente pesquisa, um colega meu me convidou para fazer o concurso de escrivão de polícia, da Polícia Civil de Pernambuco. Era um concurso de Certo. nível médio. Pois não. Me permita eu lhe interromper antes que você continue aí falando sobre os concursos que você prestou. Eu queria só voltar nesses dois pontos que eu achei muito interessantes que você falou. Primeiro, que você sempre trabalhou durante a graduação, né? Isso envolveu estágios, né, Daniel? Estágios remunerados ou não? Sim, eu cheguei a fazer estágio remunerado, cheguei a estagiar no TRT, mas sexta região. Foi uma prova que era feita e eu cheguei a fazer. Então, eu fui ao longo da minha graduação, eu trabalhava e estudava. Então, eu saí do IBGE, fui para ser escrivão de polícia. Antes de ser escrivão, de entrar como escrivão de fato, eu trabalhei no TRT, né? Então, ao longo de toda a minha jornada aí nos concursos, eu nunca parei de trabalhar. Eu comecei a trabalhar com 18 anos, né? Hoje eu estou em via de completar 36 anos e é, nunca parei de trabalhar, nunca deixei de trabalhar. Isso é Certo. uma dica, assim, uma observação, né, Michel? Você sabe que muitas pessoas perguntam isso, é preciso parar tudo para estudar para o concurso, para se dedicar. Olha, eu penso que com a disciplina, com a organização, né, e força de vontade, você consegue alcançar os objetivos aí. Precisa ter essa organização, esse planejamento, né? Isso que é importante. Claro que se a pessoa Agora, tem a... agora, já que você trabalhava durante a graduação, aí eu faço uma outra pergunta. Como é que ficavam os seus horários de estudos durante a faculdade? Porque, assim, uma coisa que eu tenho tocado muito e que eu sempre percebi é que, no meu caso, eu entrei na faculdade aos 28 anos. Ó, você está completando 36 anos depois de uma carreira longa com vários cargos exercidos. Eu entrei na faculdade aos 28, tá certo? Então, eu entrei na faculdade como se fosse meu último prato de comida, tá certo? Ou seja, eu entrei devorando tudo que eu tinha pela frente, porque eu sabia que eu tinha que dar guinada na minha vida a partir daquele momento.
Então eu fiz assim, eu reputo que fiz uma faculdade que eu estudei bastante, muita doutrina, tá certo? As matérias propedêuticas também eu me dediquei bastante. E o que eu noto e notava quando eu era professor da Federal, era professor universitário, muitos alunos andando com um resumo debaixo do braço, sabe? Com aquelas sinopses debaixo do braço. E eu chegava para alguns alunos, meu filho, você está desperdiçando o tempo mais importante da sua preparação. Você está querendo abreviar, tá certo? No momento que é para você aprofundar. Então, assim, lá na frente você vai ter mais dificuldade para atingir as suas metas. Então, Daniel, eu estava muito de madrugada, eu estava muito à noite, tá certo? O meu horário era à noite, talvez o seu também fosse, eu não sei, você vai dizer. O meu horário do meu curso era à noite e de madrugada eu estava bastante, certo? Então, assim, como é que era? Como é que você conciliar para fazer? Como é que foi a tua faculdade, nessa questão que eu falei aí, de aprofundamento, de estudar doutrina, essas matérias filosóficas, humanísticas, Daniel? Então, Michel, eu penso o seguinte: você tocou num ponto muito importante que é a maturidade, né? Você, quando entrou na faculdade, você tinha já aí uma maturidade de vida, né? Aos 28 anos, você já consegue alcançar alguns aspectos que muitas vezes nós, jovens, né, quando estamos jovens ali, reingresso, quem entra mais cedo, ainda não tem essa percepção de completude, né, da necessidade de formação dessa base, né? Eu, assim, sempre tive uma facilidade muito grande de prestar atenção nas aulas. Eu tive bons professores na Universidade Federal, com os problemas inerentes, né, a qualquer Universidade Federal, em relação a greves, etc. E eu me organizava sempre para estudar com base nas doutrinas mais aprofundadas, né? Fazia uma organização exatamente para nos intervalos entre o trabalho, os períodos de descanso, até antes da faculdade, um pouco depois da faculdade, sempre. Nunca fui de estudar madrugada, não, mas me organizava para sempre estar estudando e formando essa base, né? E eu digo mais, assim, ao final do meu curso, mesmo trabalhando, eu senti muita falta depois de aprofundar em algumas matérias. Então, eu tive que complementar esse meu estudo, essa formação dessa minha base, posteriormente, né? Algumas matérias como tributário, direito econômico, matérias que eu não me debrucei com tanto afinco, posteriormente elas fizeram falta na minha formação, né? Então, foi algo que eu realmente senti falta. Claro que hoje em dia, se eu fosse retomar, faria diferente, né? Eu faria com muito mais profundidade, muito mais dedicação, e aí cabe exatamente ouvi-lo. Não é à toa que você teve uma colocação no concurso da Magistratura em primeiro lugar, né? Você tinha uma base suficiente em várias matérias ali que lhe permitiu alcançar esse posicionamento, porque você criou essa estrutura. Então, de fato, isso aí é fundamental para quem está na universidade e vai facilitar muito o caminho, né, Michel? Você que tem uma base bem feita ali, o concurso se torna praticamente, vou dizer, um passeio, né, para quem tem uma base bem estruturada, né, não que vai ser mais fácil ou menos complicado, mas será muito mais simples, né, você alcançar o objetivo aí, uma aprovação do concurso público. Legal. Daniel, eu quero só aqui fazer um parênteses para a gente cumprimentar o pessoal que está conosco aqui, ó. Tá o doutor Cláudio Gracino, rapaz. Ele é advogado em São Tomé, na comarca, aqui no Rio Grande do Norte, onde você foi juiz, né? Exato. Foi titular, né, Daniel? Titular de lá, de São Tomé. Pronto, mandou um abraço para você aqui, doutor Cláudio Gracino. Advogou também muito em Tangará, que foi a minha comarca anterior. Hoje eu estou aqui em Mossoró. E doutor Cláudio manda um abraço para você aqui. Um forte abraço, doutor Cláudio. Querido. Um forte abraço, um prazer. Pronto. A Gabi Gugel, a Gabriela Gugel está aqui conosco. A Eveline Almeida também está conosco aqui, nos acompanhando. O Vini Costa e a Carol Araújo. Também tem outra pessoa que não está identificando aqui para mim. A Sinária Pessoa também está nos acompanhando. O Júlio Valença. O Hugo Eugênio. Juliana Nóbrega também está acompanhando a gente aqui. Certo? A Guimênia Nogueira, um abraço, Guimênia. Boa noite. Também aqui
o Cacaman, aí tem os nomes aqui, né? Os apelidos que a galera cria aqui para poder dar suas contas, né? Tem o Marcos Ordonho, certo? O Laércio Teixeira, deixa eu ver mais aqui, que está nos acompanhando. Thaís Rayane está nos acompanhando também. O Gustavo Maia, abraço, Gustavo, que é o marido da Gabi Gurgel. O João Mesquita, eu não sei se é Mesquita que é seu meu parente, irmão, Daniel. é meu irmão. É teu Mesquita irmão? é Um meu abraço irmão, pro João, rapaz. Um abraço pro meu João. irmão. Aliás, um abraço pros seus pais, né? Que eu adoro seus pais. É, Conheci no seu casamento em Brasília. Tá também aqui a Eduarda Duda Reis, o Eloy 392, Ana Caroline Silva Costa está conosco, Lucas Coutinho também está conosco. Vamos ver mais aqui. Crisley Tostes e Isabela Leão está conosco. Assis Elilson está conosco aqui também. O Fred Magalhães, um abraço a todos. E pessoal que for entrando aqui, a gente vai sempre fazendo um parênteses para cumprimentar. Daqui a pouco eu faço uma outra rodada aqui de cumprimentos, tá certo? maravilha, Boa noite maravilha. personalizado aqui. Mas, Daniel, dando então continuidade. Então, você falou do seu trabalho, da qualidade dos seus estudos na faculdade, que, aliás, isso não se aplica só na faculdade de Direito, né, Daniel? Tem muita gente que segue a gente aqui de outros cursos. Então, assim, essa linha, ela vai servir para qualquer curso, tá certo? Com uma diferençazinha, enfim, em relação à área de atuação de cada curso, né, de cada área que você escolhe seguir, mas essa linha dorsal aí, ela vai servir para qualquer tipo de curso. Mas aí, Daniel, você me disse que você passou no concurso do IBGE, no caso. Eu passei no concurso do IBGE e passei por volta de 2 anos lá. Lá o concurso máximo, e aí são coisas na vida, né? O tempo máximo do concurso do IBGE eram 2 anos. Eu estava na faculdade cursando, e aí antes de terminar o prazo, eu já vislumbrei o concurso TRT. Foi exatamente o estágio que eu fiz no TRT, então na Justiça Trabalhista. Uhum. Não tinha muita familiaridade com o direito de trabalho, mas cheguei a estudar para essa prova e fui aprovado. E aí, nesse meio tempo, foi quando eu fui chamado para o concurso de escrivão da Polícia Civil de Pernambuco. Era um concurso de nível Então, do médio. IBGE, você foi para escrivão de Pernambuco. Eu fui para escrivão, eu fui para o IBGE, depois do IBGE eu fui para o TRT, estagiei lá durante seis TRT, meses, e depois eu fui certo, ser escrivão de polícia em Pernambuco, no estado de certo, Pernambuco. Então, certo. foi ali que eu tive um contato maior com a Polícia Civil. A Polícia Civil, que era algo que eu não conhecia, uma organização, o próprio funcionamento da Polícia Civil, nunca me imaginei ser policial civil na vida. Então, foi quando eu fui trabalhar na Polícia Civil e tive contato com o inquérito policial. Foi algo que, assim, me apaixonei realmente pela Polícia Civil. Certo. Como trabalhava como escrivão, trabalhava muito, viu, Michel? Pense numa carreira que trabalha. O pessoal que ganha menos para o tanto que trabalha. Trabalhava Legal, muito. legal você compartilhar esse comentário aí, Daniel. O pessoal trabalha demais, são pessoas muito dedicadas, muito trabalhadoras. E eu aprendi muito. Foi uma escola, né? Quando eu entrei na Polícia Civil, eu estava com 19 para 20 anos, então eu entrei muito novo na Polícia Civil. E foi uma verdadeira escola de vida para mim, amadureci muito, né? Você ter contato ali com a criminalidade tão próximo. Eu venho de família de classe média, então é um choque de realidade, né? Você sai daquele mundinho Sim, seu ali para ter um contato com a criminalidade e isso me fez, eu acredito hoje, eu reputo, essa experiência foi válida demais, né, para toda a minha carreira profissional. Esse tempo como escrivão de polícia me demonstrou aprender um pouco de como ser humilde, de como tratar as pessoas, né? Isso eu levei e levo até hoje, né, na carreira da magistratura, do Ministério Público. Ali eu, como escrivão de polícia, tenho um contato muito próximo com pessoas, tanto pessoas que sofriam crimes, quanto pessoas que praticavam crime, né? Então você consegue ter uma leitura do ser humano muito aprofundada, né? Então certo. isso É é uma importante. experiência muito legal para mim. E aí foi quando eu vislumbrei ali a possibilidade de estudar concursos para a área policial, porque para ser magistrado, que era a minha grande pretensão, minha grande vontade, vamos dizer assim, eu precisava dos 3 anos de prática jurídica. Então, foi onde eu percebi que eu poderia fazer um concurso para delegado de polícia
e queria contar para esse tipo de atividade jurídica. Então, comecei a estudar durante a faculdade e saiu o concurso para delegado do Rio Grande do Norte. Por Sim. coincidência, o concurso saiu em 2008, esse concurso. Eu me formei em 2009.2, esse concurso saiu em 2008. Então, eu fiz esse concurso. Eu fui aprovado no Mascarenhas, mas não estava dentro das vagas. Eu fiquei ali muito fora das vagas. E aí eu pensei, eu disse, tem que continuar estudando. Eu continuei estudando e passei, fui aprovado no curso de delegado do Distrito Federal. Eu tinha vontade de fazer muito concurso de delegado da Polícia Federal, mas não saía, então eu fiz o concurso para delegado do Distrito Federal. Já foi em Deixa eu 2009 esse fazer um outro concurso. parênteses. Pois não, pode Deixa eu fazer, fazer um pode outro falar. parênteses aí nessa sua trajetória, que é o seguinte. Às vezes, as pessoas têm uma meta no concurso lá na frente, ser um promotor, ser um juiz, ser um delegado, e ela começa nesses concursos, entre aspas, vamos dizer, menores, vamos dizer assim, né, de nível médio, tá certo? Técnico, analista, que já é nível superior e tal, escrivão, né, como você foi lá para o IBGE. Algumas acabam se acomodando, né? Já tem um salário fixo ali e tal, e você não se acomodou, ou seja, você continuou na luta, você trabalhando e estudando, trabalhando, estudando, até atingir a sua meta. Como é que você administrou isso aí, Daniel? É, Máscara, assim, muita gente me pergunta isso. Esses dias até um colega meu me perguntou. Quando eu sempre fui uma pessoa assim que eu sempre busquei, né, aquilo que eu queria fazer, eu ia atrás, assim, eu sempre fui uma pessoa muito focada. Então, eu me alimentava dessa determinação, né, para não deixar para não me deslumbrar com as carreiras ou com o dinheiro, à frente daquele meu sonho, né? Então, minha pretensão era, de fato, sempre foi ser magistrado. Então, eu pensava, disse, olha, por mais que eu esteja hoje ganhando bem, estabilizado financeiramente, eu não era casado, não tinha filho, não tinha nada. Então, para mim, eu poderia parar de estudar se eu fosse vislumbrar apenas o aspecto financeiro, aquilo ali não iria me preencher. Então, eu me motivava com algo a mais, que era a realização realmente de um sonho, né? Então, eu nunca parei de estudar. Eu sempre me organizava para a curtir, nunca deixei de passear, nunca fui aquela pessoa que só ficava estudando, nunca fui. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de farra, você mesmo sabe disso, que eu gosto muito de tomar minha cervejinha, sempre gostei muito de passear, mas com aquela perspectiva, se organizar direitinho, se você tiver uma disciplina, se você souber separar seus horários, você vai ter sucesso naquilo que você almeja, que você busca, que você deseja, né? E graças a Deus eu tive a felicidade de alcançar e de realizar, pelo menos nesse aspecto profissional, uma realização muito grande. Perfeito, perfeito, muito legal, porque se a pessoa se acomoda, ela vai parar ali onde ela chegou, nos primeiros degraus, né? Ela não vai conseguir subir mais, entendeu? Então, é muito legal essa sua experiência aí. A advocacia você não chegou a exercer, não, né, Daniel? No meio desse bololô todo, Máscara, é porque você vê, a minha trajetória é muito. Como é quase um inquieto, né? Eu, antes de ser chamado, quando eu fiz os cursos de formação para delegado do Distrito Federal e delegado do Rio Grande do Norte, eu não fui chamado imediatamente. Então, você sabe, né, que em concurso, às vezes, você passa e ele demora ali, fica demorando a chamada e tal. Então, eu mesmo nessa fase, mesmo quando eu estava aprovado, eu não parava de estar me movimentando. Então, o que era que eu tinha na minha mente? Eu preciso exercer um cargo de nível superior. Eu estava na polícia e não estava para ser chamado, ia demorar a ser chamado nos concursos para delegado. Então, eu fiz um concurso para procurador municipal no Hum. município do interior do estado de Pernambuco. Um concurso na cidade de Primavera. Uma cidade, para você ter ideia, uma cidade que tem pouco mais de 20 mil habitantes, uma cidade pequena do interior do estado de Pernambuco. Né? Fica perto de Ficava, onde, Daniel? Foi assim a fica referência? zona da Mata Sul, depois entre Cabo Santo Agostinho e Palmares, para você ter ideia, uns 70 quilômetros de Recife, mais ou menos, certo? Ali na zona da Mata Sul. E eu disse,
vejo qual o concurso um concurso rápido que eu posso passar, que não vai demorar, e que me dê um dinheiro, mas que também me dê atividade jurídica. Então foi esse concurso. Era uma vaga, se inscreveram 10 candidatos, eu saía fuçando, naquela época não tinha tanta facilidade, né? Mas saía fuçando a folha dirigida, né? Tinha esse canal, ainda tem hoje, de folha dirigida, e eu vi que tinha uma vaga, me inscrevi, passei, comecei a advogar para a prefeitura, lá não tinha exclusividade, então eu podia advogar, e foi quando eu tive alguma experiência na advocacia, né? Percebi, notei que não levava muito jeito para aquilo, viu, Máscara? Eu confesso, Máscara é o apelido carinhoso de Michel, viu, pessoal? Não estranhe, não. Eu chamo ele de Mascarenhas. É o abreviado de Mascarenhas. De Mascarenhas, eu chamo ele de Máscara. Mascarenhas é muito comprido, né? Aí eu tinha maneira de botar apelido e encurtei. Legal. Sim, Daniel. Aí você não teve muita afinidade com a advocacia, no caso. Não, e eu assim, Mascarenhas, eu passei por eu tive uma vivência, um amigo meu me pediu um favor uma vez para ingressar com mandado de segurança para ele. Negócio de um concurso no estado de Pernambuco. E eu fui despachar, eu muito novo, fui despachar com a juíza. Rapaz, a juíza super arrogante. Eu estava muito afiado, né, estudando muito. Ela deu uma decisão absurda no indeferimento liminar do mandado de segurança. Eu fui despachar com ela, argumentar, até para não recorrer, né, porque eu ia ficar até feio para ela, porque a decisão dela estava, vamos dizer assim, equivocada em relação aos parâmetros legais atuais, né? Ela se pautou até numa legislação antiga e etc. Eu fui argumentar aqui fui argumentar com ela, conversar. Eu muito novo, né, Mascarenhas, não tive aquela, não tinha também talvez o traquejo, não sabia, enfim. E aí ela foi muito grosseira comigo. Ela disse: doutor, recorra, o senhor sabe o que tem que fazer. O senhor não estudou o Código de Processo Civil, não, não conhece o recurso. E ela foi muito... E aquilo ali me chamou muita atenção. Porque eu prometi para mim mesmo, naquela ocasião, que eu nunca trataria um advogado daquela maneira que ela fez. Então, assim, até essa vivência foi importante para mim quando eu estava do outro lado. Eu prometi para mim mesmo que quando eu fosse magistrado, eu ia tratar os advogados com muito mais respeito, com muito mais atenção, com muito mais decoro do que eu fui tratado naquela ocasião. Então, essa Legal. experiência, né? Legal. Às vezes, você passar por essa vivência, quando você se torna magistrado, você tem essa percepção, você muda um pouco essa vivência, né? Então, eu penso, né, que essa atividade jurídica, quando ela é bem exercida, quando ela é fundamental, né, para um bom magistrado, para um bom promotor, para um bom delegado de polícia, né? É muito legal isso aí, Daniel, porque a experiência que eu já tive na advocacia foi bem superior à sua, bem mais tempo e tal. Eu fui até membro da Comissão de Defesa das Prerrogativas da Advocacia, lá na OAB Ceará, e eu também não tenho, assim, eu não trato o advogado como uma parte antagônica, muito pelo contrário, eu trato o advogado como uma pessoa que pode construir uma justiça melhor. E, de fato, você tratar bem as pessoas é o básico, né? É o básico. Não importa, ou seja, as pessoas merecem ser bem tratadas sempre, com um mínimo de educação, tá certo? Não há necessidade de arrogância. Eu lembro de uma juíza que eu fui despachar com ela e ela não recebeu a minha petição porque a margem estava pequena. Ela olhou para mim, pegou minha petição, jogou em cima da mesa e disse: doutor, eu não vou receber essa sua petição não porque a margem está muito curta, volte e reimprima essa petição. Eu nunca esqueci isso daí, entendeu? Foi lá em Fortaleza, isso, no Fórum de Fortaleza. E, de fato, esse tipo de tratamento eu acho isso terrível, sabe? Eu acho uma falta de educação, de decoro, como você falou, muito grande. E é importante a gente ter essa formação prática humana, né? Para tratar bem as pessoas, desde uma testemunha ao réu, desde um promotor de justiça ao advogado, enfim. Tem que tratar bem as pessoas que fazem parte do nosso meio. Doutor Daniel, me diga outra coisa. Sim, aí você passou nesse concurso para procurador do município, mas passou também para delegado, mas não chegou a ser chamado para delegado no TJRN, ou aqui no RN, chegou? Pois é, não, aí quando eu estava
nesse concurso, antes de ser chamado para delegado do Rio Grande do Norte, aí eu fui convocado para o delegado do Distrito Federal, né? Então, Hum, assim, eu sou muito apegado ao Nordeste e foi uma grande decisão na minha vida, né? Foi assumir o cargo de delegado de polícia, eu estava com 23 para 24 anos, 24 anos, eu acho que eu já tinha, ou estava em vias de, ou tinha acabado de completar 24 anos, né? Me lembro que cheguei lá sem barba, não tinha barba, aquela cara lisa, né, ainda, mas, inclusive, foi um período de grande adaptação. Eu me lembro quando eu cheguei para escolher, Mascarenhas, a delegacia, né? Chegou eu e uma menina, o diretor perguntou assim, você faz o quê? Eu disse, eu sou procurador e fui escrivão de polícia. Ele disse, então você tem experiência, vai para tal delegacia. E me botou na delegacia que era barra pesadíssima aqui em Brasília, na cidade de Satélite. Eu fui para Ceilândia Centro e assim, fui nervoso com aquela expectativa de assumir um cargo, grande responsabilidade, né? Liderar uma equipe. Primeira vez eu saí aí da função de ser chefiado para chefiar, né? Pessoas mais certo. velhas, pessoas com mais experiência, e eu tive que ter muito trato, aprendi muito com essas pessoas, mas também tive que aprender a me impor, né? Colocar limites, porque ali eu fui me tornar líder de uma equipe, e foi muito valiosa. Ali nos plantões de polícia, da delegacia de polícia, eu fui delegado de polícia durante 5 anos, né, no Distrito Federal. Era uma carreira muito boa, uma instituição maravilhosa, a quem eu só tenho a agradecer, diferenciada, Polícia Civil muito estruturada, Máscara, e Hum. aprendi muito, mas fui em busca do meu sonho. Aproveitei para descansar um pouco, tirei um tempo ali para esticar as pernas, vamos dizer assim, e depois retomei os estudos, né? Foi quando voltei a estudar para a magistratura, já tinha uma base muito boa nas matérias de constitucional, administrativo, penal e processo penal, que eram a base dos concursos de delegado, e aí fui fazer uma revisão e formar uma base nas áreas de civil, processo civil e as demais áreas dos 3 grupos, né, do concurso da magistratura que cai. E aí, em 2012, foi Aí quando do saiu o DF, nosso concurso, né? certo. Aí do DF você foi aprovado como juiz TJRN, foi o nosso concurso. Quando eu fui aprovado, o nosso concurso, não sei se você se recorda, mas, obviamente que sim, ele foi um concurso que ele demorou muito, né? Ele foi muito arrastado, né? Por Foi. várias dificuldades que tiveram ali, uma fase demorava, né? E eu, naquela ótica de continuar concurso, saí prestando concurso tudo que é canto, para a magistratura. E aí eu tive a grata felicidade de ser aprovado nos concursos de magistrado da Paraíba, do Goiás e promotor de Pernambuco. Então, eu fui aí numa carrada só, eu fui aprovado nesses concursos, né? Tendo sido primeiro convocado exatamente no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. A grata Certo. felicidade aí de cair, de compartilhar aí da turma aí contigo, foi um período maravilhoso. Aí você, então, tomou posse, nós ainda trabalhamos juntos aqui no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Ainda o quê? Por uns 3 anos, não foi? Mais ou Aproximadamente, menos? aproximadamente 2 anos e pouquinho. Pois é. Nós E aí trabalhamos 2 anos. você nos deu a tristeza de nos deixar De aqui e ir para o abandonar, estado né? vizinho, retornar para a sua terra, desta feita como membro do Ministério Público. Não é isso, Daniel? Exato. Foi uma decisão que envolveu, viu, Mascar, diversos fatores, né, na ocasião. Eu sou pernambucano, né, e estava muito satisfeito na magistratura. A magistratura é uma carreira maravilhosa, mas, ao mesmo tempo, eu já estava com aquele sentimento de dever cumprido, de sonho realizado, né? Isso Certo. facilitou demais a minha decisão. Eu já estava com o coração tranquilo, né, daquele sonho que eu almejava, que eu realizava. Já tinha uma maturidade suficiente para levar em consideração outros aspectos também nessa minha decisão profissional, né? Levar a decisões em aspectos familiares, né, da minha formação, da minha esposa. A essa altura eu já estava casado, né, com a Marcela, então
Isso aí foram uma decisão muito bem pensada, né? Não tenho arrependimento, graças a Deus. Assumi o Ministério Público aí com muita satisfação e alegria, com a tristeza de deixar um tribunal maravilhoso, colegas maravilhosos aí no Rio Grande do Norte, né? Deixei bons amigos, maravilhosos amigos e experiência fantástica da magistratura, né? Que posso dizer, faz total diferença e vem fazendo diferença na minha atuação como promotor de justiça, né? Você pensar como juiz é diferente de você pensar como promotor, você pensar como delegado. Então, cada uma dessas carreiras jurídicas, né, eu posso dizer, eu passei pela uma procuradoria, pela autoridade, delegado de polícia, pela magistratura, só não tive a experiência de defensoria pública, mas cada uma dessas ela formou um quebra-cabeça que me deu um panorama aí geral do que é as carreiras jurídicas. Isso, creio eu, faz diferença aí na minha atuação hoje como promotor de justiça. Daniel, é invejável a sua carreira. Invejável, muitas aprovações, assim, é muito legal de ouvir, porque assim, você juntou muitas experiências, cargos mais diversos e assim, você tem um cabedal de experiência profissional, de formação humana em consequência, muito grande, entendeu? Isso lhe ajuda bastante a ser a pessoa que você é. Você é uma pessoa de bom coração e um profissional competente. Obrigado. Então, isso é muito importante. Mas, Daniel, vamos fazer um outro parêntese aqui. Quando você chegou no TJRN, você estava trabalhando como coaching também, não estava? Cheguei a atuar como coach, né? E aí, Márcio, muito dessa perspectiva aí que você mencionou da criação desse canal, é exatamente, eu senti a necessidade e a vontade, o desejo nessa altura da vida de compartilhar um pouco a experiência que eu tinha adquirido nesse mundo de concurso. Eu via o quanto via e vejo até hoje, né, o quanto é difícil, o quanto é angustiante, muitas pessoas almejam os cargos, têm a vontade e passavam por essa dificuldade. Então, eu passei a trabalhar na época como coach, isso antes de ser proibido, né, de ter aquela restrição pelo CNJ, eu comecei a trabalhar e, assim, fazendo até um diferencial, não é um coach propriamente dito. Hoje o coach ele é tratado como uma verdadeira, vamos dizer assim, área técnica, né? E eu era um coach muito mais pragmático, né, de compartilhamento de experiência. Então era nesse viés, nesse sentido, onde eu, junto com os alunos, conseguia construir, né, uma linha de estrutura, de disciplina, de planejamento, de organização para facilitar o caminho daqueles que gostariam e almejavam alcançar um cargo público, né? Já que eu tive essa vivência, e claro, a gente passa às vezes muito mais tempo falando aí dos louros, né, das vitórias, mas foram muitas quedas, né, Mascarenhas? Foram muitas lições, né? Foram mudanças no método de estudo, foram observação, foram treinamento. Então, isso tudo, ao longo desse tempo todo, né, de passar nos concursos, você também reprova, você falha, você pratica, você faz concurso aqui, faz concurso ali, e você vai ajustando os erros. Então, eu tive essa missão aí, na época que eu trabalhava como coach, era exatamente encurtar caminhos. Olha, onde é que eu poderia aqui mostrar onde eu errei mais e aqui a gente poderia encurtar. Foi quando o CNJ vedou, né, por conta de alguns colegas que estavam deturpando um pouco essa atividade, né? Exagerando, né? Exagerando, né? Muitas vezes, e a gente sabe, né, o cargo público, quem busca um cargo público, ele não tem aí áreas para enriquecer. Você não pode ter essa visão. E muitas vezes algumas pessoas vislumbram aí a iniciativa privada ou uma atividade privada dessa natureza, ou até a atividade de ensino aí como prioridade, quando nosso cargo público é a prioridade, né? E aí infelizmente, alguns colegas usurparam isso e realmente o CNJ precisou podar. Foi quando eu também resolvi me afastar dessa parte, né? Hoje, eventualmente, participo de algumas preparações em provas orais, é a parte que eu gosto mais, que me desafia, é realmente a fase da prova oral, né? Daniel, só fazer aqui um outro parêntese aqui para cumprimentar a turma que está conosco aqui. Você sabe quem foi que entrou aqui, rapaz?
o Pedro Paulo, rapaz, nosso colega Pedro Paulo, Pedro Paulo, um nosso grande colega abraço. magistrado aqui do Rio Grande do Norte, marido da Grande doutora abraço. Tatiana Macedo, também nossa colega aqui no Rio Grande do Norte. Um abraço, Pedrão, satisfação ter você aqui, rapaz. Um abraço, É uma Pedro Paulo. satisfação estar aqui cumprimentando a gente aqui, Daniel. Um abraço, um abraço. É gente fina demais ele. Gosto bastante dele. É, gente finíssima, rapaz. Pedro Paulo é gente do coração da gente aqui, viu? Cumprimentar aqui o Carlos Nando, o Taz Barbosa, cumprimentar aqui, deixa eu ver aqui, tem que passar aqui, às vezes dá uma travadinha aqui, mas a gente vai conseguindo aqui. A turma aqui, o Hélio, a Marina Araújo está aqui conosco, Felipe Couto, Caio Lira, enfim, a todos que estão aqui conosco. Um detalhe, Daniel, você sabe que quando eu estava fazendo o meu mestrado, logo depois que eu terminei a faculdade, eu tinha medo da reprovação, você acredita? Eu tinha medo, não, eu Sim, não quero sim. fazer concurso, esse negócio vai levar uma reprovação danada e tal, e eu já era casado com a Ana Cláudia, e ela foi minha coach dentro de casa, né? Então, assim, ela foi que começou a tirar essa ideia da minha cabeça, parar com isso e tal, olhasse para a minha vida pretérita, para ver como eu não tinha que estar pensando dessa forma, até que ela me convenceu. Aí eu, primeiramente, enfrentei os dois concursos que foram na UFC, né, para ser professor da Federal do Ceará, que me ajudou bastante na minha vida profissional. E aí eu primeiro fui substituto, quando depois me tornei efetivo, foram dois concursos. E aí eu continuei até atingir a minha meta profissional, que era a magistratura. Mas quando você fala aí das quedas e das reprovações, é aquela coisa, a gente tem que encarar cada reprovação como um aprendizado, né? Ou seja, não houve queda, houve um aprendizado. Porque cada reprovação, cada concurso que a gente faz é um acúmulo de conhecimento. Até uma hora que você vai passar. Né? Então não tem como. Agora, se você desistir, fica difícil. Né? Enfim, se É. você desiste e para, enfim, aí é complicado, né? Assim, a gente vê hoje, né, pessoal, o mundo do concurso, vamos dizer assim, o quanto pesa, né, a forma de pensar, o pensamento psicológico das pessoas. Muitas vezes o medo de errar, de falhar, de se sujeitar a teste, ali, a vergonha, isso afasta, isso prejudica as pessoas. Então, é exatamente isso que você disse. É vislumbrar cada reprovação, cada dificuldade aí como um aprendizado a mais, um passo a mais, né, mais próximo da aprovação. E de fato, eu só não conheço quem não passou, quem desistiu, né? Exatamente. O que parou foi que não passou, mas aquele que continuou, que dedicou por mais tempo que demorou, né? Ele alcançou. E eu Exatamente. assim, Michel, você para mim é um exemplo categórico de lição de vida. A gente já teve a oportunidade de conversar, né? E você, imagino que você, eu até assisti suas lives, mas você tem muita coisa para aprofundar. Tenho certeza que em outros vídeos você irá explorar. Mas eu sempre cito sua trajetória como exemplo, né? Às vezes eu vejo pessoas que nem não estão aí nem nos seus 30 anos, já estão desistindo, já estão dizendo que não passam, etc, tal, porque estão estudando 3 4 anos. Olha, Michel Mascarenhas, ele entrou, quando a Machado foi o primeiro colocado, ele era o mais velho da turma, né, o mais experiente aí, né, mas para não dizer... É. Ó, você está completando 36, eu tenho 49. Eu sou 13 anos mais velho que você. Eu tomei posse como juiz, Daniel, aos 43 anos. Pois é, Exatamente por aquilo que você falou, porque o nosso concurso ainda se prolongou bastante até se definir, né? Então, assim, eu tomei posse aos 43 anos e a minha prova oral, a nossa prova oral eu tinha 42, tá certo? Mas, assim, o concurso acho que começou, eu tinha 38 para 39 anos, uma coisa assim. Então, não era nenhum menino, nenhum garoto, entendeu? Então, exato. assim, Né? E você é um exemplo assim, que nunca, que deve alcançar seu sonho, porque você foi o primeiro colocado, né? Você deu uma lição aí, até hoje eu utilizo como exemplo. Olha, se você acha que não tem, vai começar com Mascarenhas. Você registrou aí, ó, entrou com a faculdade de 28 anos, advogou, foi professor, mestrado, doutorado, e depois realizou o sonho quando Deus quis, aí no seu planejamento de vida. Então, para quem quer, né, para quem pretende, para quem deseja, nunca é tarde, nunca é demais para iniciar. Né? Então, isso é ótimo.
Essa é uma lição que eu tenho certeza que seus alunos aí se inspiram dia a dia. Tenho certeza disso. Beleza. Daniel, para a gente já seguir para os finalmente aqui na nossa live, é a questão da vocação, rapaz, para a magistratura, para o Ministério Público, para delegado. Como é que você recomenda à turma que fica meio na dúvida, questão vocacional, como é que você, o que é que você sugere aí que a turma analise na prática para poder fazer a escolha mais adequada? É, eu digo, Michel, assim, eu sou um apaixonado pelo direito, né? Quando o pessoal me pergunta, né, como é essa questão da vocação, eu sempre fui um apaixonado pelo direito e sempre tive fome de justiça, né? Aquela justiça no sentido mais macro da ideia de justiça, né, que a gente poderia entender, de pelo menos de promover aí a igualdade, de promover os direitos daquelas pessoas que precisam, né? Então, eu, quando eu fui e pensava muito no concurso da magistratura, depois que eu fui exercendo outros cargos, eu percebi que se você se dedicar e abraçar aquela missão que você se propôs a fazer com o coração, né, com seus preceitos, sua formação, você é capaz de fazer a mudança, a modificação real, né, dentro daquela vivência profissional. Então, eu sempre busquei me dedicar muito como delegado, me dedicar como magistrado, me dedicar muito como promotor. É claro, cada um tem suas peculiaridades. Hoje, muitas vezes, na carreira do Ministério Público, às vezes eu sinto falta de ter aquele poder de decidir, né, de ter a caneta, como diz, para decidir, né? Mas hoje eu tenho a maturidade para me colocar, para reconhecer meu locus, meu lugar ali dentro do sistema de justiça. E isso faz com que, inclusive, eu tenha um exercício da própria carreira do Ministério Público muito menos vaidosa, né? Eu procuro reconhecer ali eu fujo um pouco daquela briga de ego. Promotor, delegado, promotor, magistrado, eu consigo, por ter transitado nessas três áreas, né, vamos dizer assim, e o promotor está ali exatamente no meio, né, eu consigo transitar muito bem nessa formação, né? E aí eu digo sempre às pessoas com que eu conheço, que eu trabalho, enfim, buscar estudar, conhecer as carreiras. Cada uma das carreiras tem ônus e bônus, tem coisas boas, maravilhosas, tem dificuldades, né? Porque se passou no concurso, e você sabe muito bem disso, né, Mascarenhas? Não é nenhum mar de rosas, onde tudo funciona, onde tudo... Não, como qualquer outra profissão, qualquer outro trabalho nesse mundo, ele terá dificuldades, né? Ele terá empecilhos, Cobranças, terá né? cobranças, terá desafios, terá aspectos Verdade. positivos e negativos. Então, basta você valorizar os aspectos positivos, né? Fazendo aquilo com consciência, com disciplina, com amor, com dedicação, né? Buscar a felicidade profissional, né? Eu acho que é muito daí. Não adianta a gente achar que, não, eu virei agora juiz, eu virei promotor, eu virei delegado, que ali vai se encerrar os compromissos, ou enfim, toda aquela disciplina que você utilizava no concurso, ela vai desaparecer. Muito pelo contrário, né? Até aumenta. Você sabe, a magistratura mesmo, hoje a cobrança é intensa no cargo de magistrado. Eu sentia isso, o NJ está sempre cobrando meta, está sempre cobrando você, sempre se reinventar, sempre melhorar, sempre se reenquadrar aí no mundo moderno, as demandas vão aumentando, né? As demandas da justiça vão aumentando, e você tem que se adaptar, né? Então, eu digo isso, se dedique, vá atrás, conheçam as carreiras, né, e façam aquilo que vocês realmente almejam e sonham, né? Eu digo muito isso. Daniel, eu fiz alguns vídeos que estão aqui na nossa página, e, aliás, alguns não, foram dois vídeos, só que um foi bipartido porque ficou muito grande, onde eu abordei as 5 fases dos concursos para as carreiras jurídicas, né? Prova objetiva, prova dissertativa, prática, prova oral e a prova de títulos. A prova de títulos é documental, tá certo? Como eu frisei, e eu, particularmente, devido à minha maturidade, eu já tive mais dificuldade na prova objetiva,
Porque a prova objetiva você tem que decorar certas coisas que o camarada, quando está em determinada idade, por exemplo, hoje talvez você fosse fazer, porque ter a dificuldade que eu enfrentei. Você já está já com a cabeça que o cara não aguenta mais, está decorando prazo, rol de legitimado, competência, leis, enfim. É uma série de coisas que você não tem mais paciência, tá certo? Eu, a minha dificuldade sempre foi a prova objetiva. Mas aqui a gente sempre sabia o seguinte, na minha família, que no dia que eu passasse na prova objetiva, eu ia ter mais facilidade para chegar até o final, porque já vem a parte da maturidade, argumentação, de escrita, né? Parte prática, prova oral, enfim. Então, assim, quais são as dicas de estudos que você dá, Daniel, em relação a essas questões para o concurso? O importante, Márcio, eu sempre olhava o seguinte: concurso a gente tem que olhar uma fase por vez, né? Não adianta a gente ter aquela agonia. Primeiro, ter uma formação boa, se você tiver oportunidade na faculdade, para quem está na faculdade ainda, né? Depois, se não fez essa formação, de fato, você vai procurar alguns métodos aí que sejam mais objetivos, mais céleres para conseguir essa bagagem para a prova objetiva. E essa dificuldade que você mencionou é uma dificuldade natural, principalmente daquelas pessoas que têm uma formação jurídica, que têm uma visão do direito mais aprofundada, né? Infelizmente, no concurso público, em geral, a grande maioria deles, não é possível nessa primeira fase, até pelo volume de pessoas que estão ali em disputa, de ser feita uma prova muito aprofundada. Até no Ministério Público do Rio de Janeiro, eles tentam fazer um pouco isso, fizeram no passado algum tempo, mas é impossível, porque você vai corrigir aí 6.000 provas, 5.000 provas escritas de maneira adequada. É impossível, né? Então, termina que é uma peneira ali dessa prova objetiva. Não é o melhor método de avaliação, né, que a gente possa oferir realmente conhecimento, mas é uma etapa necessária e é igual para todo mundo, né? Isso é uma realidade. Então, eu sempre fazia a minha base do estudo nessa etapa objetiva, além de ler a legislação seca, foi fazer muitas questões de concurso. Então, eu começava com muitas questões de nível técnico para massificar realmente esse conhecimento decorado. Eu nunca gostei de ficar ali decorando também, não. Sentado, lendo a lei, etc. Mas então, o que é que eu fazia? Como eu gostava da dinâmica do teste, né, da prova de teste, eu fazia vários simulados. Então, eu começava com provas de nível médio, então fazia centenas de questões por dia ali, só de nível médio. Às vezes era 10 questões falando a mesma coisa. E aí depois eu ia aumentando para analista, depois eu ia aumentando para promotor, magistratura, delegado, eu ia aumentando o leque. E de preferência da banca que você vai ali ter um foco maior, né? Eu sempre começava na época, por exemplo, a FCC tinha uma prova de nível médio muito decoreba. Era praticamente cumprir, preencher espaços, lacunas de textos legislativos. Então, isso aí facilitava demais para quem estava treinando para decorar a legislação. Então, fiz centenas de milhares. Então, as questões nessa primeira fase, para mim, pelo menos, é o método que sempre funcionou mais, né? Era onde você sentia as pegadinhas, onde você sentia o estilo da banca. Então, para mim, essa prova objetiva, ela partia por esse estudo de questões, com base em questões. Maravilha, maravilha. É uma excelente dica. Eu também fiz muito isso aí, porque tem que ser dessa forma. Prova objetiva é mais ou menos por aí mesmo. Tem que seguir isso aí. Mas nada como a pessoa ter o seu próprio feeling também, daquilo que ela precisa, né? E aí entra a questão das provas escritas. Aí nas provas escritas entra aquilo que eu falei, né? Você ter uma base boa de faculdade, enfim, uma formação humanística, sem ter desprezado as matérias propedêuticas na faculdade, já ajuda bastante, né? Enfim, capacidade argumentativa, de raciocínio, de uma boa escrita, né? Ajuda bastante nessa parte. Já nessa segunda parte aí, eu acredito que você já pegava livros, coisa mais densa, olhava os espelhos das provas anteriores. Era mais ou menos isso, Daniel, Exato. também? Exato. Eu procurava, né? Na minha época aí a gente já tinha, né, Michel, muito estudo da jurisprudência. A gente já tinha que dominar aí os casos práticos, né? Então a gente pode dizer que a ferramenta criada pelo magistrado Márcio, né, o juiz federal Márcio do Dizer o Direito, ele modificou a forma de ser feito concurso, porque hoje
você sem acompanhar os informativos. Antigamente tinha aqueles informativos em tese, mas eram muito mais difíceis, né? Eram menos didáticos. E ele tornou aquele conhecimento muito acessível ao público, né? E lembro-me Verdade. alguma vez, foi até uma promessa dele, que ele tinha feito uma promessa para quando ele passasse, ele ia tornar disponível esse conhecimento. Então, eu fazia muito estudo de caso prático e também utilizava essas doutrinas mais aprofundadas exatamente para desenvolver temas que eu sabia que estavam mais em voga. Então, eu pegava, fiz a leitura de livros sólidos para essa fase, né? José dos Santos Carvalho Filho, Zé Afonso, eu cheguei a fazer esse estudo, né? Eu fiz um misto hoje, o pessoal até prega muito de fazer só sinopse. Eu sempre fiz o misto das duas coisas. Em matérias que eu não tinha tempo, eu procurava até sinopse. Então, direito da criança e do adolescente. Nessa fase, quando Sim. eu não tive tempo, eu tive que procurar uma sinopse. Direito do consumidor, eu Aí tinha uma entra a base bem. sinopse, né? Aí entra a sinopse, né? Exatamente, exatamente. É nesses Aí tem a pontos necessidade. específicos. Então, você precisa ter essa estratégia, né? Você precisa ter montar essa sua estratégia, né, para passar. Agora, de fato, não conheço ninguém que passou só estudando sinopse ou que não tinha base. Isso não é uma realidade, pelo menos nos concursos da magistratura, do Ministério Público, né? Você pode ter até uma pessoa que só revisou por sinopse, mas pode ter certeza que essa pessoa ela teve uma formação, uma base, um curso mais aprofundado ali em matérias de processo civil, né? Até porque o concurso é muito extenso. Você é avaliado em várias fases, né? Não tem como você passar aí em todas as 5 fases com conhecimento rasteiro só não. Bem. Daniel, nós já estamos seguindo aqui para encerrarmos a nossa live. Eu quero mandar meu abraço aqui, sabe para quem? Que tentou entrar aqui, falou comigo que tentou entrar, mas não conseguiu. O José Undário, nosso Sim, juiz, que Jandário. foi juiz Já auxiliar, conhecia, trabalhou na juiz Joinville na corregedor época. auxiliar, corregedor, participou do nosso processo de vitaliciamento. Um abraço no seu Um coração, abraço. Dário. Pernambucano, um Dário, muito Exatamente. pernambucano, gente finíssima Meu grande também. Um grande amigo, meu abraço. grande amigo. Manda Pois um olha, forte Daniel, eu abraço quero para te ele, viu? agradecer mais uma vez, tá certo? Pela tua disponibilidade, por ter aceito o nosso convite. Outras lives virão e a gente vai mantendo o contato. Nós estamos sempre aqui à sua disposição. Michel, eu que tenho que agradecer aí, compartilhar esse momento, essa horinha aí com você. Primeiro que é um prazer revê-lo, né? Depois de tanto tempo aí, a gente não tinha se visto, eu acho que